Permita-se sentir. Esse é o convite do vídeo de hoje. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o quanto a gente racionaliza demais a vida, né? E esquece, acho que, de uma parte muito importante que é sentir. Sentir o que é certo, sentir o que é importante, sentir o caminho que a gente deve seguir. Quando a gente está diante de situações que demandam um posicionamento, uma escolha, uma decisão, é normal que a gente faça aquela lista de prós e contras, que a gente avalie todas as variáveis, que a gente fique racionalizando aquilo por muito tempo. E aí, a questão o questionamento que eu deixo hoje é: será que realmente é a nossa cabeça que tem que decidir? Será que a gente racionalizando demais, a gente não está deixando de prestar atenção no que o nosso coração diz? Parece meio piegas, mas acho que os nossos ancestrais, né, a base aí da civilização humana, os nossos antepassados, eles tinham uma intuição muito mais forte, muito mais ligada do que a nossa, né? Os nossos ancestrais, eles não tinham a quantidade de informações que a gente tem hoje, não tinham esse intelecto tão desenvolvido muitas vezes que a gente tem hoje em dia, não tinha a facilidade de informação que nós temos hoje. Óbvio que algum nível de racionalização é sempre importante. A gente precisa de informações, a gente precisa, né, ter minimamente aí informações suficientes para a gente poder tomar uma decisão coerente. Só que muitas vezes a gente fica racionalizando demais o processo, né? Quando você racionaliza demais, muitas vezes você perde o timing, né, de um momento, de uma decisão que seria importante, que muitas vezes, né, exigia velocidade, a gente muitas vezes acaba optando pelo caminho errado. Então, algumas coisas acabam acontecendo porque a gente racionalizou demais, porque a gente deixou a nossa mente racional assumir o controle de tudo. Eu sempre gosto quando eu preciso tomar uma decisão ou quando eu preciso escolher alguma coisa na vida, eu gosto de parar, ficar um tempo em silêncio sozinha, né, e entender o que eu estou sentindo em relação àquela situação. Qual é o caminho que o meu coração me diz, né? E normalmente, se é uma coisa que causa aquele desconforto aqui, aquela coisa, aquela sensação que você não sabe direito o que é, mas você sente que não deve fazer aquilo, não vá. Porque normalmente é a sua intuição te dizendo que esse caminho tá errado, né? Que isso não tá certo para você. Agora, se você sentiu aquela empolgação inicial, né? Aquela coisa que te traz assim, que te traz aquele ânimo que te acende, que sem você saber sequer por quê, normalmente esse é o caminho a seguir, tá? Mesmo que pareça menos óbvio. É, e, e eu vou falar, inclusive, até do ponto de vista profissional, né? Eh, muitas vezes, acho que a primeira grande escolha profissional que a gente faz é carreira, né? Qual carreira você vai seguir, qual profissão você vai fazer. Acho até que a gente faz essa escolha muito cedo, né? Que maturidade você tem, que experiência de vida você tem para decidir o que você vai fazer o resto da sua vida com 17, 18 anos. Acho que o sistema educacional ele está moldado de uma forma para tentar criar, né, reproduzir operários, enfim, pessoas pra, que não pensem tanto, sabe? Pessoas que estejam mais ali, formar meio que operários mesmo. Ainda tá, a educação, infelizmente, ainda está muito presa, né, nos moldes anteriores, nos moldes mais antigos, que era formar trabalhadores. É, e ela não visa tanto formar pensadores. Porque se a gente fosse pensar de fato, acho que né, o mais óbvio seria você começar a trabalhar em diversas coisas para daí sim, né, ir desenvolvendo habilidades e entendendo qual caminho você quer seguir de fato. Tanto que não é incomum a gente ver pessoas que mudam em transição de carreira ou que, né, de repente começam a ir trabalhar, ou mesmo até durante a faculdade acabam fazendo, trocando de curso, ou não se encontram, enfim, com a opção que escolheram inicialmente. Porque muitas vezes essa opção que é escolhida inicialmente, ou é por influência da família, ou é por uma zona de conforto, de tipo, ah, meu pai é médico, ou minha família é de médicos, então vou ser médico. E não necessariamente por gostar de ser médico, né.
enfim, então é muito comum que a gente veja pessoas que acabam escolhendo, carreiras por outras questões e não porque realmente tem afinidade com aquele assunto. Eh, e assim, não tá errado, tá? Só que isso favorece mais a pessoa, desistir lá na frente, mudar o rumo, trocar o caminho, né? Eh, e e outra coisa que eu acho que muitas vezes acontece, nessa fase aí entre 30 e 40 anos, a gente começa a entrar numa fase da vida que a gente começa a se questionar o propósito de tudo que a gente está fazendo. A gente já passou daquela fase de se autoafirmar, né, de provar nosso valor, de começar no mundo do trabalho, no mundo adulto, e aí a gente começa naquela fase de construir família. Quando você começa a construir família, principalmente depois que tem filhos, a vida adquire outras responsabilidades, adquire um certo contorno de propósito também, você começa a buscar, né, qual é o propósito em tudo que você faz, e e você começa a se questionar de um monte de coisa. E quando você chega muitas vezes nessa fase entre 30 e 40 anos, é muito comum a profissionais em transição de carreira, né, principalmente mulheres após a maternidade. Esse foi o meu caso, né, eu fui mãe até que de certa forma tardiamente, com 36 anos, e depois que eu fui mãe, eh, outras coisas na vida ganharam prioridade, né. Eu comecei a sentir uma necessidade acho que um lado mais humano, meio que aflorou em mim. Depois que eu me formei, eu trabalhei sempre em ambientes corporativos, né, sempre com metas, com prazos, com estratégias, com controle de todas as variáveis do processo e mapeamento de riscos, e aquela cultura corporativa forte, e tinha muito disso para minha vida. Mas depois que eu me tornei mãe, eu percebi que não adiantava muito, eu continuar nesse formato, porque isso só me desgastava, né, me fez entender que a gente não tem controle, de absolutamente nada na vida, né, e por mais que a gente tente se planejar e etcétera, dificilmente a gente vai conseguir, evitar certas coisas, né. E aí eu comecei a querer viver com mais leveza, né, porque a maternidade já me exigia muito e eu gostaria de participar mais da vida do meu filho. E foi onde eu comecei a procurar alternativas e procurar formas de viver mais alinhada com isso. E nesse processo, eu descobri que a carreira que eu escolhi lá atrás não foi tanto por afinidade, foi por achar que essa carreira traria o reconhecimento, o status, as possibilidades de ascensão que eu gostaria de ter. E e tá tudo bem, tá, não tem nada de errado com isso, uma dose de ambição, de sonho é necessária na vida. Só que, quando a gente faz isso de forma alinhada com aquilo, né, de uma forma mais alinhada com aquilo que a gente verdadeiramente ok, tudo bem, é mais fácil você lidar com os desafios, com os percalços que vão acontecendo no caminho. Mas quando isso não está alinhado com quem você verdadeiramente os obstáculos, os percalços, as dificuldades, elas começam a ter um peso muito grande e isso causa um desgaste, emocional, mental e energético gigante na pessoa. Muitos adoecem nesse processo. E isso aconteceu comigo inclusive, né, a gente tem visto aí muitos casos de burnout, ansiedade, depressão, enfim, no ambiente corporativo, ao ponto de ter políticas nacionais como a NR1 visando, mais saúde emocional nos ambientes de trabalho. Então, para vocês verem como essa coisa do trabalho e da gente muitas vezes tomar decisões racionalizando demais, sem pensar em como a gente se sente em relação àquilo, desconsiderando as nossas emoções e sentimentos, muitas vezes pode nos levar a lugares muito ruins. E e acho que quando a gente, até voltando, né, na minha história, quando eu me permiti sentir, quando eu me permiti olhar para mim, e pela primeira vez na minha vida pensar o que me fazia realmente feliz, né, as coisas começaram a se alinhar. Então, acabei optando por caminhos que não que não necessariamente agradam os pais ou a sociedade, né. Fui virar artesã, porque eu sempre gostei disso, sempre me deixou muito feliz, então
fui trabalhar como artesã, criei canal no YouTube, comecei a aparecer, coisa que me deixa desconfortável, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei de transmitir conhecimento, de compartilhar conhecimento, de ensinar as pessoas. Sempre foi uma coisa muito minha isso, né? E acho que isso e sempre gostei muito de me expressar, apesar de ser tímida. Mas acho que isso estava muito mais alinhado comigo, né? Tanto a questão da expressão, de compartilhar conhecimento, quanto trabalhar como artesã, desenvolver meus produtos e etc. Estava muito mais alinhado comigo do que passar o dia num ambiente corporativo que me desgastava, com metas agressivas, né, com aquela loucura que é o mundo corporativo. Então, acho que, óbvio que tem pessoas que amam aquilo, que se identificam, e eu acho ótimo, admiro, inclusive, quem consegue lidar bem, quem gosta disso, mas aquilo não era para mim, né? E quando eu aceitei que aquilo não era para mim, veio um, um um turbilhão na minha cabeça, né? Porque eu passei a minha vida inteira em função disso, em função daquele do trabalho. E de repente, não é mais aquilo, então quem eu era a partir de agora? E aí foi onde começou esse trabalho de autoconhecimento, enfim, de tentar buscar quem eu era, o que eu gostava, o que era importante para mim. E nesse meio tempo, caminhos surgiram. E só que até eu encontrar esse caminho novo para seguir, esses caminhos novos para seguir, demorou um tempo. Tem um limbo entre você chegar à conclusão de que aquilo não é para você, né, de que aquilo que você faz ou aquela decisão que você tomou não foi boa para você, que você precisa mudar a rota, e você tomar a decisão certa, você chegar à conclusão certa. Existe um limbo ali no meio, e esse limbo é muito difícil de lidar. Admiro as pessoas que conseguem trocar de uma coisa para outra, ou que têm tanta certeza, assim, do caminho a seguir, que fazem isso num piscar de olhos. Eu admiro e acho louvável, inclusive. Eu gostaria de ser assim. Mas para a maioria das pessoas, não é assim que acontece, né? No meu caso, nesse período de limbo, eh, eu fui lendo muita coisa, né, buscando muita coisa, muita informação, e aí vários caminhos se mostravam para mim. E eu ficava perdida, porque eu sempre gostei de muita coisa, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, várias habilidades em campos diferentes, enfim, para mim sempre foi muito difícil escolher um caminho para seguir. E aí, um dia eu ouvi uma frase assim: "Siga o seu entusiasmo". Siga aquilo que te faz parece piegas e parece meio maluquice, né, coisa de gente que não vive no mundo material, mas faz sentido, né. Siga o seu entusiasmo, porque normalmente o seu entusiasmo é o que vem do coração, é o teu sentimento mais puro e genuíno, e normalmente o seu coração é quem diz o caminho certo para seguir, né. A nossa mente ela pode estar contaminada por um monte de coisa, por um monte de pensamentos de uma série de coisas, mas o seu coração normalmente ele está mais alinhado com aquilo que você é, e ele te mostra o caminho correto. E foi a partir do momento que eu resolvi ouvir o que estava aqui, né, e aceitar o que estava aqui dentro, que os caminhos começaram a se abrir. Então, eh assim, óbvio que as coisas não são resolvidas de um dia para o outro, né, do dia para a noite, não é assim, um passe de mágica, não vou ser hipócrita aqui e falar que dinheiro não é importante, e coisa assim, porque a gente vive num mundo material e a gente precisa sim pensar nos boletos e nas contas para pagar. Mas acho que a partir do momento que você identifica que um caminho não é para você, que, né, uma situação da sua vida você não se encaixa, aquilo não condiz com quem você é, não te faz feliz, é importante mudar. E eu sei que a mudança é difícil, que muitas vezes a mudança vai exigir um planejamento. E tá tudo bem. O importante é você não racionalizar demais o processo, é tentar seguir o seu entusiasmo na medida do possível. Eu não consegui, na fase de transição, seguir meu entusiasmo 100%. Muitas vezes eu tinha sim que ainda continuar lidando com o que eu fazia antes, porque eu tinha conta para pagar, tinha boleto, tenho um filho para criar, né? Não, a gente tem que ser responsável nesse sentido. Mas seguir o seu entusiasmo no sentido de se pôr nesse caminho, sabe? De alguma forma, um pouco por dia, com o que você tem, vai começando, vai trilhando, até o momento em que isso vira o seu novo caminho, né? O seu novo 100%, seu plano A, digamos assim, tá? Então, esse vídeo, ele é muito para quem, né, acho que ele vai se encaixar muito, essa mensagem vai se encaixar muito para quem está em fase principalmente de transição de carreira, né, que às vezes está perdido e não está conseguindo encontrar uma saída, que está tentando, buscando aí outras alternativas para a vida. E a dica que eu posso dar é: permita-se sentir, né? Silencia, aquieta a mente,
se isola um pouco do barulho do mundo, sabe? Deixa de lado um pouco as opiniões alheias, para de se importar com o que as pessoas vão pensar, porque para uma pessoa que tinha cargos corporativos, salários altos, de repente larga, né, de repente fala, não quero mais fazer isso, eu vou virar artesã e vou abrir um canal no YouTube, tipo, parecia muita loucura, né? Só que é, eu enfrentei mesmo assim. Ouvi muita coisa negativa, muita gente falando que eu era louca, coisa do tipo. Mas eu resolvi seguir mesmo assim. E tô aqui até então. E tô muito mais feliz, muito mais realizada, e muito mais energizada, né? A energia que eu tenho para trabalhar, para fazer as coisas, eu acho que é muito maior do que quando eu estava naquela outra situação que eu só tinha o dinheiro. Então, a mensagem é possível viver, é possível fazer sim o que você gosta, o que te dá entusiasmo, você só precisa se permitir sentir qual é o caminho certo para você. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e, e comenta aqui embaixo, né? Qual é o momento que você está passando, qual é a decisão que você precisa tomar e que você está racionalizando demais, né? Talvez por medo, talvez por insegurança, enfim. Comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Até o próximo vídeo.